Bem, eu vou entrar agora num tema muito importante aqui do Sony Vegas e uma parte que eu também gosto muito, que é a parte de inserção de efeitos para trabalhar aqui no Sony Vegas. Então, no caso aqui eu tenho um vídeo, como eu faço para insertar um efeito? Os efeitos estão aqui na barra Vídeo FX, tá? Veja só, toda essa gama de efeitos são muitos efeitos mesmo que você pode fazer combinações entre eles. Você vai ter resultados aí infinitos. Que não tem como a gente mostrar um por um, mas eu vou estar dando exemplos aqui como a gente coloca os efeitos. Eu vou colocar um efeito aqui, que é um efeito de brilho. Como dá um, vocês podem ver na visualização aqui, vou diminuir um pouco. Vou estar aumentando aqui para você poder visualizar melhor. Então tá. Então a partir do momento que eu clique e arrasto aqui para cima do vídeo, eu já insertei esse efeito. E onde ele se encontra aqui, ó? Ele se encontra aqui, ó. Veja só, no Event FX. Nesse botãozinho verde aqui, ó. Só clicar e a gente já abre aqui os plugins de vídeo. Da mesma forma que eu tenho lá os plugins de áudio, eu tenho aqui os plugins de vídeo. Então, pois bem, aqui, ó, a partir do momento que eu adiciono o efeito, ele já está no vídeo inteiro. Mas se você observar que eu adicionei esse efeito. Então, se eu der play aqui, ó, esse efeito ele está permanecendo no vídeo inteiro, entende? Eu tenho como editar isso. É isso que eu vou mostrar para vocês, a parte de edição. Então é o seguinte, clico novamente aqui, ó, vai aparecer, tá aqui, eu clico e arrasto. Eu poderia estar insertando diversos tipos de plugins aqui, um por cima do outro. É só clicar aqui, ó, e adicionando os plugins. Os plugins estão aqui, ó, veja só, todos esses plugins. Mas não é isso que eu quero no momento. Eu quero que editar esse efeito durante o vídeo. Eu quero que ele se mova, ele tenha movimento. O que eu vou fazer? Vou vir aqui na parte aqui. Aqui, ó, nessa link de baixo, eu tenho escondido aqui um navegadorzinho. Se eu clicar e arrastar, esse navegador vai aparecer. Veja só. Aqui também, ó. Se não aparecer essas layers aqui, são os efeitos que eu tenho adicionado, tá? Vou deletar, vou remover esse efeito aqui. Só tem um efeito agora. Por exemplo, se eu for adicionando vários plugins, eles vão aparecendo aqui, ó. Posso clicar com Ctrl e selecionando os plugins, clicar em ADD, aí eu vou adicionar múltiplos plugins. Todos esses plugins vão aparecendo aqui, ó, uma lista, tá? E eu tenho aqui os pontos que eu vou estar adicionando e vou estar movimentando o que eu quero aqui. Mas eu não vou querer esses plugins aqui, ó. Então eu vou deletando eles. Clicando em Remove, Select Plugin, tá vendo? Seleciono o plugin, removo. Vou deixar apenas esse de lente. Então é o seguinte. Essa janelinha aqui, ó, eu posso estar arrastando ela e está aumentando. Dessa forma eu posso estar melhorando a minha visualização, porque eu vou precisar agora de ter mais um pouco de espaço, vai ser bom para mim. Então é o seguinte, aqui está o vídeo e agora eu vou editar ele. Vou editar o efeito dele. Aqui, ó, no Light Position, eu clico aqui, ó, e eu posso selecionar aqui, ó, onde que eu quero a posição desse efeito. E eu posso estar mudando esse efeito, a posição desse efeito durante a reprodução do vídeo. Logo aqui embaixo, eu tenho um Lens Type, que eu posso selecionando aqui como vai ser essa lente. Veja só, tem as mudanças, tá? Aí você vai selecionar esse efeito aqui, é aquele efeito de reflexo, né? Dá um efeito bem legal aqui no vídeo. Então vou colocar esse efeito aqui. O tint é o seguinte, ele vai aumentar aqui, ó, o grau de luz. A intensidade, ele vai diminuir a intensidade do efeito. Se você de repente quer começar com o efeito zero e começando e vai subindo e assim vai. O blend aqui, ó, é para diminuir também a intensidade da luz. E o size dá outro efeito também das bolhas. Então, só para mostrar. Veja bem, dentro dessa linha aqui, ó,
eu tenho o efeito que eu estou trabalhando, tá? Então, da maneira que eu posiciono aqui, ó, esse cursorzinho aqui, ó, tem um cursorzinho, eu movimento aqui dentro do vídeo a posição que eu quero insertar o efeito. No caso, insertar a mudança do efeito. Então, eu vou começar o efeito sem nada, intensidade no zero. Aí eu vou arrastar para cá, veja só que começa a surgir alguns pontos. Esses pontos, veja só. Agora eu vou aumentar a intensidade gradualmente. Vou partir para outro ponto aqui. Vou aumentar a intensidade. Aumentar o tinte aqui também um pouco. E assim vai. Agora eu vou vir aqui, ó, no curva. E vou mudar essa curva. Vou arrastar mais um ponto. Vou mudar essa curva para cá. Vou criar uma animação aqui do efeito. Isso é muito interessante. Fazer uma animação circular do efeito. E agora eu vou arrastar ele aqui para o meio. Vou vir aqui nos efeitos. O que eu estou fazendo? Eu estou salvando as alterações para quando que aconteceu. Ó. Vou simular que o vídeo vai tocar. Ó. Vou arrastar. Ó. As alterações que eu fiz foram salvas e o efeito está em movimento. Ele não está mais parado. Então dá para você entender que como está funcionando. Então eu vou fechar aqui, ó. Vou fechar e os efeitos foram salvos. Agora eu vou vir aqui no vídeo. Vou dar esse play. Para você observar o efeito desde o começo. Veja só. O efeito está se movendo de acordo com as alterações que eu fiz. Tá interessante, né? No finalzinho que eu quisesse que o efeito sumisse. Clico aqui, ó. Eu venho aqui, ó. No último ponto, clico no último ponto aqui. Vem na intensidade. Ou senão eu crio mais outro ponto. E abaixo essa intensidade, ó. Até o efeito sumir. Até o efeito sumir. Então vou ver isso aqui agora acontecendo, ó. Muito legal, né? Veja só, o mais interessante agora é que eu posso adicionar outros efeitos. Eu posso vir aqui no Video Effects, vou procurar outro efeito qualquer aqui. Vou dar de exemplo, são muitos efeitos, você vai ter que realmente experimentar cada um deles para você saber a diferença que cada um tem. Tem um efeito aqui, que é o Maximum is Real, e joga ele aqui. Ele vai dar uma mexida aí no vídeo, vai fazer um efeito bem legal. Então, a partir do momento que eu já coloco aqui, ó, aparece outra trilha para mim colocar os pontos, entendeu? E aqui eu tenho o center, que eu posso estar girando e mexendo onde eu quiser. O amonte é de um lado para o outro, horizontal. Se eu abaixar a horizontal aqui, eu vou fechar o efeito. Então vamos começar então. Então eu venho aqui, ó, arrasto, vou jogar uns pontos, arrastando. E aqui eu vou modificando. Essas alterações, como eu já disse, elas estão sendo salvas. Estou criando aqui as animações do efeito.
Essa dica é de muita importância. Então eu estou fazendo aqui uma miscelânea desses efeitos, entendeu? Ok, fechei aqui. O que vai me acontecer? Vou vir aqui no play. Veja só. Veja só que legal esse efeito. Então realmente, pessoal, é uma infinidade de efeitos que eu posso aqui desenvolver no Sony Vegas. Esse tutorial que eu fiz aqui, você pode estar usando ele para unir vários efeitos aqui. Isso aí vai depender da sua curiosidade e do seu empenho, porque realmente não teria como mostrar um por um aqui. Mas fica aí. Eu creio que não ficou nenhuma dúvida aqui. Vamos dar prosseguimento.